Saudações, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje o tema é um pouco complicado, né? Falaremos sobre o caminho oculto e a religião, né? O lado negro da força. Pois bem, meus amigos, a gente tem aí a história a investigar, né? E essa história ela nos traz respostas. Basta termos disposição para darmos uma olhada, né? Ao longo da história, o caminho, a grande jornada do eremita, né? A jornada solitária, ela foi demonizada, né? Como uma espécie de desobediência à divindade, no nosso caso cristã, né? Mas tem outras divindades em outros lugares, né? Porque há outras religiões. E as pessoas que seguiam pelo caminho unitário também, né, nessas outras religiões acabavam por ser julgadas, né, como até hoje acontece. Nós temos aí uma história cruel, né, no passado. Costumamos lembrar da caça às bruxas, né, a gente fala muito das caças às bruxas em memória ao que elas passaram, né, mas não foi apenas as bruxas, né, não foi um conceito religioso apenas que fez as mulheres e homens serem caçados. Ocorria que não havia grandes motivos, na verdade, para alguém ser caçado e condenado. A maior busca era pelo poder. Nós temos a história da igreja, né, os templários, que foi basicamente um grupo, né, uma ordem que se organizou para proteger justamente a igreja. E eles saíram em guerras santas, foram atrás do Santo Graal, aquela história que já conhecemos, a história romântica, né? Deles fazendo grandes viagens, não tão românticas assim, porque eles matavam inocentes e teve grupos de levar crianças e vender como escravos. Mas conhecemos a história dos templários como sendo muito honrados, né? Mas alguém sabe exatamente o que aconteceu com os templários? A própria igreja que os templários protegia foi a igreja que caçou eles e matou. Porque a igreja começou a perceber que eles estavam poderosos demais e eles não podiam permitir. Com tanto poder, eles poderiam se rebelar. E para não correr o risco, vamos caçar e vamos matar. Acontece também quando a gente observa os grandes templos. É tão bonito, né? A gente vê aquelas construções bonitas, assim, com uma arquitetura divina, né? Ali tudo calculado. Você sabe que os grandes construtores, né, que são conhecidos hoje como os maçons, né? Os maçons, eles atribuem parte da origem deles aos construtores dessas catedrais. E sabe o que aconteceu com os construtores? Os mesmos que serviram a igreja perseguiu. Viram que eles estavam ficando organizados demais e perseguiu, matou. Então eles passaram a se encontrar de maneira oculta em tavernas. Então veja, hoje os maçons, né, quem não conhece, demoniza eles, né, por eles serem ocultos demais, mas na história mostra que eles se tornaram realmente ocultos porque a igreja perseguiu eles. Até os toques, aperto de mão, maçom, tudo era para identificar, né, um outro irmão construtor, porque eles corriam risco de vida. O mesmo grupo construtor que construiu igrejas, a igreja foi lá e perseguiu, única e exclusivamente por poder. O grupo está ficando organizado demais. Então perceba que, por fim, não tem muito a ver as mulheres terem sido caçadas porque eram bruxas. Perceba que a igreja perseguia por poder. Ao caçar uma bruxa, a igreja ela tomava os bens, ela tomava o terreno, as posses. Então a igreja ficou muito rica às custas do sangue alheio. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para chegar, né, no ocultismo. O ocultismo hoje ele é visto, né, a magia e o ocultismo, o caminho esotérico é visto como um caminho
do mal, né? Mas na verdade a gente precisa vencer esse conceito, porque tudo que foi tornado, né, demoníaco, houve um propósito lá no passado, né? E geralmente o propósito era poder, era tirar o poder dos grupos e pegar poder para si. Veja que também a igreja não perseguiu apenas religiosos, né, e nem guerreiros próprios deles, mas também perseguiu cientistas, né? Na época do iluminismo, né, aquela época que conhecemos, Da Vinci ele tinha que fazer estudos anatômicos escondidos da igreja, que se fosse descoberto ia dar problema. Ele estudava nos porões da igreja sem ninguém saber. Então, não era permitido nenhum conceito fora do que a igreja falasse que era o real. Quem falou que a Terra era redonda na época morreu. Quem falou que cada estrela era um sol morreu, né? Que o verdadeira luz receba Jordano Bruno por isso, né? E houve outras coisas que forçavam, né? Você vê os cientistas, não apenas médicos, né? Que nem no caso da Vinci estava estudando anatomia, e artistas. Os artistas, a gente vê nas construções obras belíssimas, né? De artistas renomados, mas acha nós que foi de livre-arbítrio que esses artistas estiveram trabalhando pela igreja? Não, a igreja pagava muito bem e a igreja jamais aceitaria que o artista trabalhasse para uma outra pessoa, para um outro grupo. Não se tinha liberdade, sabe? E hoje eu vejo, né, algumas frases aí: filhos, voltem para casa. Filhos, voltem para casa? Será que essa palavra está certa? Essa frase está certa? Ou seria filhos, voltem para a prisão? Ao longo do tempo, a igreja tem perdido força e cada vez mais perde força, porque cada geração que nasce já não é tão, né, arraigada a igreja. Veja que no passado a criança nascia, já tinha que ser batizado, né? Quer dizer, ela já nascia com aquele rótulo nela. Meu filho já não é batizado, eu conheço vários que já não são, sem peso na consciência, sabe? Até conversei com meu filho sobre isso, que antigamente se batizava, era aquela tradição, mas justamente por causa da mão de ferro, né, da igreja, e essa mão de ferro está se perdendo e as crianças, né, boa parte delas não estão mais sendo batizadas, não estão mais sendo vinculadas à igreja, né? Com isso, tecnicamente, segundo os conceitos da igreja, a criança não se torna filho de Deus. Mas na Bíblia há, né, que até Cristo foi batizado nas águas, né, uma iniciação nas águas, e foi por um primo, né, foi por uma pessoa comum que esse batismo aconteceu. Comum no sentido de ser um ser humano, mas, né, pela história bíblica foi João Batista, e era um pregador, né, e Cristo tinha grande intimidade, grande afinidade com ele. Mas perceba que o sentido de se batizar não é necessário um sacerdote. Não existe isso na Bíblia. Me mostre na Bíblia que é necessário um sacerdote para o batismo. Eu posso consagrar meu filho à luz, à espiritualidade, à fonte, como também não é necessário. Isso é questão de crença, né? Eu não fiz e não farei essa consagração, ele está livre para escolher o caminho dele. Mas eu vou mostrar, né, aquilo que eu estudei, aquilo que eu descobri, as coisas que me fizeram chegar até aqui, né? Eu vou apresentar para ele e ele mastigue, né? Faça a digestão do modo que ele achar melhor, né? Se um dia ele sentir que necessita da religião, ele também vai estar caminho livre, eu não vou impedi-lo, né? Cada um tem a sua jornada. Pois bem, meus amigos, aí chegamos, né? Derrubamos as crenças errôneas, derrubamos a prisão, a mão de ferro, e agora estamos livres. O que fazemos? Pois é, temos um outro problema. Os caminhos do ocultismo e da magia são muito restritos. Eles costumam selecionar, sabe, o caminho verdadeiro, né? Porque a gente vê uma banalização terrível. Mas a jornada verdadeira do buscador para o aprimoramento, né, para a evolução de escolas tradicionais é muito seletivo. Uma pessoa não entra porque ela deseja, ela entra
por grandes méritos e também por aceitação, né? Os lugares devem aceitar essas pessoas. Eu não consigo concordar, sabe? Eu acho que a partir do momento que a pessoa deseja trilhar, ela tem o direito de trilhar. Eu acho que a maior seleção que aconteceu nessa vida foi a gente ter nascido e estarmos aqui. Isso é uma seleção. Se estamos aqui, então somos dignos. Eu não aceito esse separatismo, sabe? Eu gosto do ocultismo, eu gosto dos ensinamentos do esoterismo, porque realmente são muito profundos, são muito diferentes do que a igreja ensina. A igreja ensina aquela coisa primária para grande massa, realmente, sabe? Apenas aquela doutrina para segurar todo mundo na coleira. E quando a gente vai para o esoterismo, a gente, né, tá indo realmente para uma coisa muito mais complexa. Toda vez que a gente vai para uma coisa mais complexa, a gente desbloqueia algo. E a partir do momento que se desbloqueia, não há possibilidade de voltar ao tamanho original, né? Os cientistas já falavam isso, acho que foi Einstein que falou isso, né? Quando a gente desbloqueia algo em nós, é impossível retornar ao tamanho original. Ou seja, cada estudo complexo que a gente enfrenta, cada coisa que a gente descobre, até mesmo dentro, de maneira esotérica, nos aumenta, né? Nos desbloqueia, nos destrava, nos expande. E depois que você se expandiu até um certo ponto, como retornar, como se tornar submisso, como se tornar pequeno nas percepções, no discernimento, é impossível. Depois que você alcançou um certo tamanho, você só vai perder aquilo se realmente... Eu nem sei como, né? Talvez em circunstâncias físicas, mas sendo de uma maneira natural, jamais. Então, meus amigos, o caminho esotérico, o caminho ocultista, ele tem essa grande barreira, né? Antigamente era oculto porque eram perseguidos. Hoje, eles não são tão perseguidos, mas continuam ocultos. Porque se criou a tradição, né, de proteger. Proteja que você mantém sagrado. Tudo que é banalizado, tudo que é aberto ao público acaba perdendo o seu sagrado, né? Porque as pessoas realmente dão uso, eu já até falei, né? Dão uso profano. Tanto conhecimento profundo que se torna a maior banalidade. As pessoas querem. A busca é o querer. E quando você entra no caminho esotérico, você descobre que o querer é a parte negativa. Porque quando nós entramos, né, e desbloqueamos o divino, nós entendemos que o querer é aquela criança birrenta, né? E os desejos, eles devem ser maiores e mais altruístas. E a busca é pelo querer, né? Pelo querer e querer. Mas tudo isso também é falta de conhecimento, né, meus amigos? A gente vê que a partir do momento que a pessoa estuda, muitas pessoas, quando passam a adquirir um certo conhecimento, ela entende aquilo e ela para com aquilo. Ela fala, opa, realmente eu estava errado. Esse conceito, esse ensinamento está certo. E bateu com a minha verdade, porque despertou algo nela. Então, privar as pessoas de conhecimento, eu acho que é uma grande tristeza, né? É um atraso muito grande. Então, no que eu puder, dentro do meu limitado, né, das limitadas informações que possuo, o que eu puder abrir, eu vou abrir. O que eu puder falar, falarei. O que eu aprender, ensinarei. Eu não guardarei nada. Não concordo com esse conceito. Tanto é que eu acho que nunca serei aceito por muitos lugares. Por causa disso, eu não tenho a intenção de guardar. A minha intenção é dividir. Dividir com as pessoas que queiram um pedaço dessa informação. Então, meus amigos, é isso. Perceba, né, que caminho do mal, né, o caminho esotérico, que caminho do mal. Prefiro estar nesse caminho de uma maneira consciente, né, responsável, do que estar em rebanho, né, seguindo a manada.
Bom, meus irmãos, eu sei que tem mais, né? Eu tô tirando da minha mente e falando, eu não gravei nada aqui, mas outros vídeos virão e a gente vai aprofundando, tá bom? Gratidão profunda por ter acompanhado. Abençoado seja a sua vida. E até breve.